Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Minha mãe feche a vontade divina em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Volume 27, trecho 17. 30 de novembro de 1929. Condição do homem antes de pecar. Como em cada ato seu buscava a Deus, encontrava a seu Criador, dava e recebia. A vontade humana é noite para a alma. Estava segundo o meu costume, começando meu giro na divina vontade, e queria reordenar todas as inteligências criadas em ordem a Deus, desde o primeiro ao último homem que virá sobre a terra, e dizia: coloco meu te amo sobre cada pensamento de cada criatura, a fim de que em cada pensamento peça o domínio do Filho Divino sobre cada inteligência. Aqui eu entendo, a fim de que a graça de Deus, o Filho Divino, sobreponha a vontade humana, né? Sem tirar a liberdade da criatura, mas aqui, de certa forma, Luísa já formando, a partir desse ato, formando o orvalho benéfico para que a graça de Deus, a divina vontade, desça à vontade humana, né? A fim de que aqueles que têm, né, uma abertura, uma, uma obediência, um desejo de Deus, se abram, né? E, e trilhem esse caminho de ordem, né? De retorno à ordem, ainda que no primeiro momento é inconsciente. É inconsciente porque, igual aqui nesse momento, estava a Luísa a receber, né, o dom da divina vontade, os conhecimentos divinos, né? Mas como sabemos, os atos na divina vontade que são no âmbito passado, presente e futuro, aqui ela já fez o ato, né, e envolvendo a todos, né? E Deus vê os que têm à disposição, né, os que teriam à disposição, se assim tivessem conhecido essas verdades no passado, bem como também as que não têm e que não terão, né, à disposição a aderir a essas verdades, né, no futuro, mesmo agora no presente. Mas o ato está sendo feito, aqui a reparação está sendo feita. Aqui coloco o meu te amo sobre cada pensamento de criatura, a fim de que em cada pensamento peça o domínio do Fiat Divino sobre cada inteligência. Mas enquanto isso fazia, isto pensava em mim: como posso chegar a cobrir com o meu te amo cada pensamento de criatura? E o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, com o meu querer podes tudo e podes chegar a tudo. Agora tu deves saber que o homem, antes da culpa, em cada pensamento seu que fazia, em cada olhar, palavra, obra, passo, batimento, dava a Deus seu ato. E Deus dava ao homem o seu ato contínuo, né? Só vivia para a divina vontade, correspondendo a Deus. Não tinha outros pensamentos, outras ocupações, de modo que as condições dele eram de sempre dar ao seu Criador e de sempre receber, esse amor recíproco e constante, sem vãs ocupações, sem distrações voluntárias.
mas contínua. E na simplicidade dos atos, né? Na simplicidade de nossa vida. Então, não se trata de fazer, realizar grandes sinais e portentos e milagres e, né, coisas exorbitantes. Não, Adão não fazia nada disso. Então, é na simplicidade de nossos atos, né? E acima de tudo, a consciência, né? O ficar, o estar atento, né? De modo a não perder de vista os atos, né? E nem os ensinamentos, os conhecimentos que Jesus nos traz ao longo deles, né? Porque os atos é o que vai nos trazer o entendimento da vida na divina vontade, né? A partir aqui da interação dos exemplos, né? De acontecimentos que se dá na vida de uns e outros. Com isso a gente vai, né, tecendo esse reino em nós, recebendo esse gole a gole. Havia tal harmonia entre Criador e criatura que ambos não podiam estar se o um não dava ao outro, não recebia. Isso aqui é outro ponto, né? Havia tal harmonia entre Criador e criatura que ambos não podiam estar se o um não dava e o outro não recebia, para dar novamente seu ato, ainda que fosse um pensamento, um olhar. Por isso, cada pensamento do homem buscava a Deus e Deus corria para encher seu pensamento de graça, de santidade, de luz, de vida, de vontade divina. Não havia outro propósito de vida ou para viver. Adão não tinha outro a não ser que a correspondência a Deus. Portanto, como disse, sem vãs ocupações, sem distrações, situações essas, né? Momentos escuros estes, que é a vontade humana, o pensar em si mesmo, voltar a si mesmo. Portanto, temos de estar continuamente suspensos, né? Buscando nessa correspondência com Deus, com o seu divino querer. E ele, por sua vez, também, né? Algo que é a total prioridade dele. Prontamente ele vem ao encontro dessa criatura e fica ali, né, em colóquios com ela, sustentando ela, né, vivendo nela, uma vez que ela não se distrai, que não se afasta dele. Né? Pode-se dizer que o menor ato do homem amava e reconhecia aquele que lhe tinha dado a vida. Então aqui é nos atos, né, a gratidão e o reconhecimento. Até algo muito simples que me aconteceu outro dia. Eu fui comprar uma marmita, né, num restaurante em frente ao meu trabalho, do meu trabalho até o outro lado da rua, né, que eu pus o dinheiro no bolso da bermuda e a bermuda eu esqueci que estava furado no caminho. Na hora que eu fui pagar a marmita, eu havia perdido o dinheiro. Voltei para ver se encontrava já, né? Obviamente não encontrei mais. Não fiquei perturbado, né? Fui lá, peguei outro dinheiro e comprei. Enfim, passados alguns dias, uma pessoa comprou uma marmita lá e foi até a padaria até tomar uma latinha de cerveja. Né? Sentou lá fora na lanchonete e tomou. Foi embora e esqueceu essa marmita lá. Né? Dali um pouco ele liga, olha, eu esqueci uma marmita aí, dei para alguém, porque eu não vou voltar aí não. Né? Até é interessante, né? A pessoa, se é uma outra coisa, eles resolveriam por lá mesmo. Né? É o vontade de Deus, né, também. Deixar de ser assim também tão crítico, né, em relação à conduta, né, das pessoas. Mas enfim, vieram já correndo para o meu lado e aqui, né, uma marmita para você. Né, já ganhou o almoço hoje e tal. E meio receosos, né,
eu fosse rejeitar a marmita ou não sei de onde veio, não sei quem é a pessoa, não, opa, né, já deixa aí, né, é o que me veio na hora, né, comei do que vos der, né, comei do que vos der, né, e imediatamente, né, já agradeci a Deus, né, foi Jesus é quem me trouxe, né, olha, que bênção, ganhei uma marmita. Outro dia perdi o dinheiro, hoje eu ganhei, né, uma outra marmita. Bem como a senhorinha aqui de onde eu moro também, outro dia, vou te dar um presente, você me ajuda aí tanto, eu vou te dar um presente. Aí pegou, me deu um bujão de gás cheio, né, de presente. E umas outras coisas que me aconteceu esses dias, que até pessoas à minha volta presenciando toda essa ação de graça de Deus, né, também acabou, né, reconhecendo e sendo grato, ainda que não se volte a Deus, né, em agradecimento, ou então como uma pessoa que ficou, né, enciumada, né, ficou enciumada de eu receber, né, de eu ganhar esse bujão de gás, que eu não preciso, que eu trabalho e ganho muito dinheiro, né, esse enciumado até tem um ar de despeito, né, de inveja, mas também passamos adiante, né, passamos adiante e permanecemos, né, na graça de Deus, na divina vontade, no ato divino. Então é esse cercadinho, né? Se correspondemos e ainda assim eu ainda me vejo, né? Ainda me vejo, né, muito igual aqui, atrasado com as minhas partilhas, né? Devendo e sempre vou dever, mas se empenhar, né, em corresponder melhor, ter esse ato de estar abandonado em Deus. Essa semana tive contato com uma pessoa que há 20 anos até quem me deu, né, os alicerces da profissão que eu tenho hoje, né? Deus por meio dela me ensinou, né, fez florir esse dom, né, que Deus me tinha dentro já. Então, depois de 20 anos, eu peguei ontem, fui almoçar na casa dele, acabei passando a tarde toda lá, fui à missa de manhã, né, e depois fomos para lá, o meu filho ficou lá jogando videogame, né, que ele é muito, né, ligado a isso, e o meu menino também. Acabei ficando por lá a tarde toda e acabei não, né, colocando em dia as minhas partilhas aqui. Mas lá também, estando lá ontem, ele foi desfazer, tá precisando desfazer de um tanto de coisa lá, num quarto de bagunça que tinha lá. Acabou me cedendo um monte de coisa também, né? Acabei ganhando um monte de coisa. E com uma vez que a gente também não tem esse apego, né? Essa frescura diante de coisas, né? Ah, não, isso não serve para mim, aí, né? Um certo orgulho, uma certa. Não, a gente precisa e vive nessa simplicidade de que, né? Não, não busca luxo nas coisas, não busca, né? Não está preso a status, a nada, a nada, está preso a nada. É como disse Jesus, né? Comei do que vos der, recebei o que vos der, né? Aceite e acolha com gratidão e tudo mais. Né? E é Jesus é quem nos dá e que conhece, né, as nossas necessidades e nos atende. Porque o que se deu também, o teclado do meu notebook estava falhando e eu troquei esse teclado não faz 6 meses, sei lá. Ele pegou, me deu como ele joga videogame, os controles, o teclado, as coisas para ele, né? Rapidamente já não serve mais, né? Enquanto que para o nosso uso aqui, o meu uso, né? A simplicidade que é, não preciso de nada, né, de última linha.
né. Então o que já não serve para ele, para mim, está em perfeito estado de uso, né. Tanto que até o meu menino quis trocar comigo, né, de dar o teclado dele para mim e ficar com esse aqui, que é já direcionado para jogos, é um teclado menor que os outros, né. E o mouse também, e mais umas outras coisas também, e uma cadeira também, né. Fizemos a feira, né, maneira de dizer. E e aí a gente vai vendo o cuidado de Deus, né. E até o que ele me mostrou lá e serve para todos nós, o investimento que ele faz lá para poder jogar os jogos dele, né, de maneira confortável, né. E até eu vejo da minha parte, né, o investimento que eu não faço, né, nesse sentido, para melhorar, né, aqui as partidas, melhorar o estudo, né, para favorecer a divina vontade, melhor dizendo, né. Porque, assim, para as coisas humanas se fazem um sacrifício tremendo, e até para corresponder à divina vontade, ou até mesmo a busca, né, por Deus numa santidade de virtudes, né, aqui em âmbito geral, se há tantos empecilhos, tantas dificuldades, né, tantas demoras, né, foi até outra chamada de atenção, né, outra puxada de orelha de Jesus em relação a isso, né, mas enfim a gente vê o quão Deus é bom e maravilhoso para com cada um de nós, não aqui falando de coisas materiais, mas o quanto Ele nos cerca em todos os sentidos, né, de modo a nos favorecer para que vivamos. E a vontade humana, né, vem com essas trevas dela, com todo o seu racionalismo e põe, né, empecilhos aqui, ali, atrasando, né, a nossa interação, né, o nosso ser constante, até como foi falado, né, não que o centro seja a partilha, o estudo, mas a vida da divina vontade é todos os âmbitos, abrange, né, todos os âmbitos e realidades da nossa vida. É, então, até como foi dito, né, eu não tenho, se eu vejo um vídeo, eu sento aqui para fazer uma partilha só na intenção de que, eu estou em falta lá, eu tenho que fazer para que não seja cobrado, né, isso está em desordem. Mas é a gente fazer, né, como deve se fazer, estando atento a Jesus, às realidades e situações que ele nos traz, e por meio delas também ser, né, a matéria para o nosso entendimento e por fim a partilha. Não se trata só de partilhar, partilhar, partilhar e estudar, mas também não negligenciar essa parte, né? É ser tudo um âmbito só, né? Um só eixo, né? Tudo em um feixe, né? Que é o que foi falado dos filhos da divina vontade, obrantes e falantes, né? As duas coisas caminham juntas, né? Sem negligenciar nenhuma e nem outra, mas juntas. Então, pode-se dizer que o menor ato do homem amava e reconhecia aquele que ele tinha dado a vida, né? O melhor ato do mundo, do homem, ou seja, a simplicidade. E Deus o amava correspondendo-lhe com o seu amor,
e ao fazer crescer em cada pequeno e grande ato do homem sua vida divina, o homem era incapaz de receber toda junta a vida divina, e continua sendo. Porém, ao correspondermos, como foi dito, né, como é dito no trecho, né, fazemos em um dia, uma semana, né, o que aqueles que não estão na divina vontade fazem em um ano. Né? A alma que se guia, se deixa conduzir pelo divino querer, faz em uma semana ou em um dia o que aquele que quer fazer com a própria vontade, né, sua vontade humana, faria em um ano. Né? Então, mais uma vez, Jesus traz todas as circunstâncias de modo a favorecer, né, a nossa vida à medida que correspondemos. Né? Assim que cada pensamento e ato do homem desembocava em Deus e Deus vestia nele, né, de modo a formar a vida na divina vontade. Esta era a verdadeira ordem da criação. Né? Então, é um peso, é difícil. Não, esta é a verdadeira ordem da criação. Difícil seria eu ficar o dia todo ocupado de mim mesmo. Né? Isso que deveria ser praticamente impossível. Né? O não corresponder a Deus. Né? Mas a verdade é que é o contrário. Né? A verdadeira vida na divina vontade é estarmos atentos a fazer tudo por Ele, com Ele e para Ele. A verdadeira ordem da criação é encontrar no homem, em cada ato seu, a seu Criador, para poder dar-lhe sua luz e o que havia estabelecido dar-lhe, Ele mesmo. Né? Queria Deus se dar ao homem a fim de que o homem também se desse e juntamente dava-se a Deus, o próprio Deus. Porque a criatura por si mesma, né, pequena como é, e da vontade dela, né, pequena que é, não poderia corresponder. Então o próprio Deus vem a nós, se dá a nós, se derrama em nós, deposita em nós a todo Ele, como diz Nossa Senhora, né, que tinha posse de Deus, né, nos 31 dias com Maria, ela tinha posse de Deus e, portanto, se dá Deus a Deus. Então, dignidade, honra, glória maior, Deus não pode receber, porque é, é Ele mesmo, né? Nós não poderíamos dar a Ele. Né? Então, a plena e total correspondência seria, e é, né, essa, de darmos o amor dEle, a correspondência, a sabedoria, né, dEle, né, corresponder-lhe com os conhecimentos e sabedoria divino que é o próprio Deus. Se dando a Ele. Como ele disse de Jesus, né? Este é meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado, porque Jesus se dava, sendo Deus, se dava a Deus, se correspondia ao Pai, vivendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Nossa divina vontade que está em nós e nele, se fazia portadora de um e do outro, e formando nele o pleno dia, colocava em comum os bens de um e do outro. Né? Já não há mais trevas, mas apenas o sol, e o sol do meio-dia, a luz divina, que a vontade humana da criatura já não existe, já não oferece resistência, não obscurece, né? Não traz as nuvens de dúvida, de desconfiança,
enfim, mas apenas um sol, né? O sol divino. Como eram felizes as condições do homem, quando o nosso Fiat divino reinava nele. Pode-se dizer que crescia sobre nossos joelhos, aderido a nosso peito, de onde tomava seu crescimento e sua formação. Até aqui lembrei, né, dos degraus que tem na cruz que Jesus fala a Santa Catarina de Sena. Os pés, os joelhos e o coração de Jesus, né, os degraus que temos de subir. Lá, Santa Catarina de Sena, na santidade, né, humana. Aqui, Jesus trazendo, né, para a divina vontade. A estarmos nos joelhos de Deus, aderido ao peito de onde tomava seu crescimento e sua formação, né, junto ao Sagrado Coração de Jesus. Eis porque quero que, em meu querer divino, cada ato de criatura tenha teu te amo, para chamar novamente a ordem entre Criador e criatura. Porque você deve saber que o homem, ao pecar, não só rejeitou nosso Fiat, mas também rompeu o amor àquele que tanto o havia amado. Pôs-se à distância com seu Criador. E o amor distante não pôde formar vida, porque o verdadeiro amor sente a necessidade de ser alimentado pelo amor daquele que ama e de estar-se de tal forma próximo que lhe é impossível separar-se. A criatura ela não quer mais nada a não ser ele mesmo, a não ser Deus. Ela não quer outra coisa senão a estar, né, permanentemente unido, fundido a Ele, né, se dando a Ele e recebendo, recebendo dele e se dando a Ele. Assim que a vida do amor criado por nós, ao criar o homem, ficou sem alimento e quase morrendo, muito mais que cada ato humano que fazia sem nossa vontade divina, eram tantas noites que formava em sua alma. Se pensava, era a noite que formava. Se olhava, falava e outras coisas mais, tudo era trevas que formavam uma noite escura, né? Que somos incapazes, né, de concluir, que eu entendi. Uma vez programado fazer algo, não significa que, chegando a esse momento, você fará isto. Então é inútil ficar, né, com ansiedade, com preocupações, com perturbações. Mas uma vez que Deus está, né, conduzindo a nossa vida, estamos buscando procurando viver esses entendimentos da divina vontade. Ficamos assim tão abandonados nele. Então, aquilo que não era possível na nossa vontade, na divina vontade, passa a ser, porque já não é a minha, mas é a vontade de Deus. E ao mesmo tempo também eu não fico lá no futuro, como se dará isso, como vai ser, e eu preciso, né? Não, eu vou vivendo um dia de cada vez e no presente, confiante de que chegando a hora, né, a graça de Deus, a divina vontade vai me conduzir, vai me orientar. E, consequentemente, também, eu também que não busco fazer por mim mesmo, fico fixo a ela, né, no cercadinho dela. Assim como ontem eu estava escalado, né, para servir na missa e, e até então eu não tinha visto, né, e acordei cedo, não conseguia dormir, tinha dormido mais cedo ontem e fui, né, bom, deixa eu
dar uma repassada aqui na escala foi quando justamente a missa que eu estava para participar, né, que eu mandei mensagem para o Miguel para a gente ir, era a qual eu, né, iria servir. E não é habitual de eu fazer. E nesse horário de missa, né, que é a das 9 da manhã, normalmente eu vou na das 11, que é a das crianças, né, que aí o Miguel participa. Mas até ainda falei, olha, foi o Senhor mesmo que me chamou, porque se assim não fosse, eu teria esquecido, teria, né, não sei, né, da minha parte, né, tem outras palavras, da minha parte, né, sempre falta, né, uma atenção a mais, um cuidado a mais, mas o buscar, o querer, né, estar abandonado em Deus, Deus vai nos lembrando, nos capacitando, né, nos dirigindo, conduzindo, porque eu mesmo, né, eu sou nada, Deus é tudo. Então, assim, sem o meu Fiat não pode haver dia, nem sol. No máximo, alguma pequena chama que trabalhosamente ilumina o passo, né? Que é a pessoa querer seguir, né, com a sua própria vontade, né? Ainda que com um desejo, né, de agradar a Deus. Mas nessa de agradar a Deus, ele vai trazendo as verdades e ainda assim a pessoa é livre para abraçar aquilo que ela acha melhor, né? Como tem se dado a situação hoje. Né? Jesus tem trazido o livro do céu, né? Ainda há uma certa rejeição, um desinteresse, né? Mas aqui ele está trazendo, né? Estamos, como Luísa disse lá no início do trecho, né, fazendo meu giro na divina vontade a fim de colocar um selo, né, da divina vontade nos atos de todas as criaturas, como me veio, né? E diante disso, as que têm, né, tal disposição recebem esse orvalho benéfico e passam a conhecer e até desperta-se um interesse nesses escritos, nessas verdades, enfim. Né? Ó, se soubessem o que significa viver sem meu querer divino, ainda que não fossem maus e fizessem algum bem, a vontade humana é sempre noite para a alma, que a oprime, a amarga, lhe faz sentir o peso da vida. Né? Que eu acabei de dizer, ainda que na santidade das virtudes, a alma ainda vem, né, em meio a essas trevas da vontade humana. Recebe fachos de luz, né, do divino, mas não é a posse do dom, a posse de tal bem, né, o estar diante, né, sobre essa luz, né, divina, esse sol do meio-dia. Né? Por isso, se atenta, não deixes escapar nada que não entre no meu Fiat divino. Né? Não deixe escapar nada que não seja do meu Fiat divino, o qual te fará sentir o pleno dia, que te restituirá a ordem da criação, chamará novamente a harmonia que porá em vigor o dar contínuo de teus atos e a receber contínuo de teu Criador. E abraçando toda a família humana, poderás conseguir que regresse à ordem do como foram criadas, que cesse a noite da vontade humana e surja o pleno dia de minha divina vontade. Então Jesus quer, espera e nos chama a ser atento a fim de que ele possa contar conosco, a fim de, junto a ele, trazermos, né, de volta a criatura, à terra, o seu Filho divino a reinar nelas. Né? Ou seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então grande é o nosso trabalho e grande o nosso ser atento a não perder, né, um só ato que seja, né, na divina vontade, de não nos colocar fora, né, não, como disse no trecho outro dia, né, a não fazer essas pausas,
estar atento a essas pausas, que, como disse, não é que eu vou agora passar a vida, né, refletindo e estudando esses escritos e vou deixar o meu ofício de lado, não, mas trazer junto, né? Eu o levo aonde quer que eu vá, né? Eu a levo, o divino querer, aonde quer que eu vá, e o meu ir não é com a minha própria força, minha vontade, mas entregue, abandonado a Deus. Né? Por exemplo, uma outra coisa também, onde a gente vê que não é a vontade nossa, mas uma ordem divina. Eu levei uns pneus há um tempo para um terreno, né, para fazer um muro de arrimo lá, e já fazia tempo que eu não voltei lá mais. Começou a chover sem parar e estrada de terra é complicado de ir. Uma pessoa do meu trabalho estava de férias, portanto, a minha folga também estava, né, comprometida, então não tive tempo de ir lá. Né? No primeiro espaço que tive, né, foi no sábado, anteontem, eu peguei e fui, né, de modo a resolver essa questão desses pneus para não ficar lá, né, exposto à chuva, acumulando água e, né, sabemos o resultado disso. Então, eu fui ontem e devo ir ainda umas 2 vezes para conseguir terminar, né, todo o trabalho lá. Então, é o que uma ordem nas coisas, né, um tomar providências. Então, a vida na divina vontade é como está falando no texto, né, nos pequenos atos, nas coisas mais simples, no corresponder, né, exercer o nosso ofício, né, a dona de casa como dona de casa, o filho, o estudante, o trabalhador, o funcionário, né, cada um no seu posto, né, instituído por Deus, a fim de não negligenciá-los e também de não deixar Jesus de lado em momento algum. Então, formando esses orvalhos benéficos, né, para que também outros, né, possam ser agraciados com essa luz, né, desse sol divino e se abrir a essas verdades, a esses conhecimentos. De modo a reconhecermos, né, a divina vontade na simplicidade, né, da nossa vida, dos nossos atos, dando a ele a correspondência, o eu te amo, o mais sincero, profundo eu te amo, né, do fundo da nossa alma, né, e não de uma maneira, né, ao entendimento, né, da nossa vontade humana, do nosso racionalismo, né, mas com o divino, né, com a vontade de Deus, com a vida, né, de Jesus, com todos, com Nossa Senhora, com todos os santos, com toda a criação. Eu te amo, ó Pai, né, porque vós sois tão bom e amável. Né? Damos Deus a Deus. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.